Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a minha TBR de janeiro, que ela é dividida em duas partes. Uma parte são os livros que eu vou ler na primeira metade do mês, que é a minha TBR normal, e a segunda parte são os livros que eu vou ler na segunda metade do mês, que é a MLV, Maratona de Leitura de Verão, Maratona Literária de Verão, que o Vitor Almeida, do Geek Freak, organiza. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de apresentação da maratona que o Vitor fez. E a maratona vai ser na segunda metade de janeiro, então eu não tenho a data de cor aqui, mas vão ser 2 semanas de leitura. E a maratona, depois eu falo pra vocês, então eu vou começar falando sobre os livros que eu escolhi para as 2 primeiras semanas. E eu não trouxe o Will Copley pra cá dessa vez, porque como já tem MLV, eu já montei minha TBR da MLV, correria risco pelo Bookopoli de eu ter que ler muitos livros e não dar conta. E por causa de grupos de leitura que eu tô, já tem 2 livros que eu tenho que ler nesse início do mês. E então são esses 2 que eu peguei. E como minha meta é no mínimo 1 por semana, eu vou ler esses 2. Se der tempo, eu posso ler algum outro. Mas não vou sobrecarregar a minha TBR desse mês, que ela já está pesada por causa da MLV. Então o primeiro livro é A Canção da Órfã. Esse livro aqui, ele veio no Clube da Karina. Era pra ter sido a leitura de dezembro, mas eles trocaram. Então, Orgulho e Preconceito ficou pra dezembro e A Canção da Órfã ficou para janeiro. Então, vai ter a live. Então, vai ter a live de discussão desse livro também no início desse mês. Quer dizer, eu acho que já tá na segunda metade, mas no início da segunda metade. Então, vai ser um dos que eu vou ler. E o outro livro também tem a ver com uma leitura coletiva, que a primeira discussão vai ser, eu acho, de 16 de janeiro. Que é o livro O Último Desejo. Esse é o primeiro volume dos livros da série The Witcher, então eu tenho que ler ele também. Eu acho que esse livro ele é uma coleção de contos, pelo que eu ouvi falar, mas ele é bom pra introduzir no universo, né, de The Witcher. Então, esses são os 2 que eu vou começar em janeiro, antes da maratona. Concluindo eles, eu pego algum outro que eu vejo que vai dar pra encaixar, mas vamos falar da maratona. E a maratona, então, eu não vou explicar pra vocês como funciona, porque, como eu já disse, o Vitor já fez um vídeo lá no canal dele, ele explica em detalhes, ele mostra como faz pra montar a TBR, que muita gente tem dúvidas. Eu já postei também tudo que eu tava, enquanto eu ia mexendo com essas coisas da maratona, eu postei no meu Twitter, mas eu vou explicar pra vocês aqui apenas a minha TBR, né? Pra começar, eu fiz o teste lá e deu que a minha classe, né, que fala, é a Lazuli. Então, eu fui na roleta da Lazuli e tinha as cartas, né, de tarô referentes aos desafios da classe Lazuli. E aí eu separei pra mim esses desafios com as cartas que foram... E assim, eu decidi pegar 5 livros de desafio, mas eu peguei 2 extras, então eu peguei 7 no total. Por quê? Porque se nessas 2 semanas eu conseguir ler os 5 e sobrar tempo, eu posso ler esses outros 2. Porque como os desafios da MLV, né, da maratona, é ler mais, então eu botei 5 pra começar, mas esses outros 2 também, eles ficam como um backup caso sobre tempo no mês, seja depois de ler esses primeiros antes da maratona, ou ao final da maratona também, para ler mais livros. Então, os principais que eu tenho que cumprir são os 5 primeiros desafios. Os outros 2 ficam como um backup. Então, peguei 7 cartas, né? A primeira é a Roda da Fortuna. A segunda é a Temperança. A terceira é o Homem Pendurado. A quarta é a Imperatriz. A quinta é o Julgamento. A sexta é o Diabo. E a sétima é a Lua. E aí eu olhei, o Vitor tinha postado, né, uma imagem falando os desafios de cada carta. Então eu vou falar pra vocês cada livro e correspondente ao seu desafio e explicar pra vocês a minha TBR aqui agora. Então meu primeiro desafio, né, é a Roda da Fortuna, que é um livro fora da sua zona de conforto. E aí o livro que eu separei é The Miracle Morning. Esse livro é um livro que tá no Kindle Unlimited em inglês. É O Milagre da Manhã, tem em português, mas como a versão em inglês estava no Kindle Unlimited, eu consigo economizar um pouco dessa maneira, porque como ele é um gênero fora da minha zona de conforto, essa questão de autodesenvolvimento, eu não costumo comprar esses livros, então o fato de ter no Kindle Unlimited já me ajuda, porque é algo que eu já tenho assinatura, né?
E muita gente tava super falando bem do Milagre da Manhã e tal, então quero descobrir o que é isso. E quem sabe, né, não me ajuda, não faz eu mudar de vida pra melhor em 2020. O segundo desafio com a temperança é um livro de fantasia ou com elementos mágicos. E para isso eu selecionei os Pergaminhos Vermelhos da Magia da Cassandra Clare. É um universo, tipo, de fantasia urbana, elementos mágicos é o que mais tem, ainda mais que ele segue o Magnus Bane, que é um feiticeiro. Então, esse é o segundo desafio. Foi muito fácil para mim selecionar, porque eu leio bastante coisa que tem elementos mágicos ou é de fantasia. O terceiro desafio, o Enforcado, é um livro que está encalhado ou sendo adiado há mais de um ano. E para esse eu selecionei Caraval. Esse é um livro que eu comprei na época que ele lançou. E aí, na época, eu queria muito ler. E o tempo foi passando, foram aparecendo as outras leituras e ele ficou de lado. Então, é também um bom motivo para desencalhar esse livrinho. Quarto desafio, Imperatriz, um livro com uma protagonista feminina. Então, eu selecionei As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você, que é um livro que eu ganhei no mês passado. E ele tem um protagonista feminina, né, que tá falando: Gabriela Muniz tem 10 desafios a cumprir, um mais desconcertante do que o outro. Então, ele tem a protagonista feminina e também tem muita coisa, acho que em relação com a amiga dela, que é outra pessoa do sexo feminino. E é um livrinho que eu acho que vai ser muito bom, acho que eu vou gostar muito de lê-lo. E além disso, ele é bem rapidinho de ler, o que vai ser muito bom pra mim. E o quinto e último desafio da minha TBR da maratona é O Julgamento. Um livro de um gênero que você leu pouco, mas se interessou por mais. Então eu peguei esse do Harlan Coben, Não Fale com Estranhos. Que esse eu acho que é o gênero suspense, né? Eu não costumo ler muita coisa de suspense, mas sempre que eu leio, eu acho muito interessante, eu fico presa. É aquela coisa, é aquele tipo de livro que eu costumo te prender na leitura, de fazer ele muito rápido e criar altas teorias. Então, eu não leio tanto, mas é um gênero que eu acho muito bacana. E já ouvi falar muito bem desse autor também. Então agora vamos aos dois últimos desafios, que são os livros assim, que se der eu leio na maratona, se não der eu leio um pouco antes, um pouco depois, dependendo de como vai ficar o meu ritmo de leitura e meu tempo livre esse mês. Então, o sexto desafio é O Diabo, que é um livro que você pagou caro. E esse... foi muito fácil escolher esse livro, né, da Starless Sea. É um livro que eu comprei recentemente, é um livro importado. O dólar não tá baixo, ele é lançamento importado. Então, ele não foi nem um pouco barato, mas eu estava doida atrás desse livro. E eu não sabia que a editora Morro Branco já ia lançar ele nesse ano. Mas tudo bem, então eu tô doida pra lê-lo. E ele é o sexto desafio meu. E o sétimo, pra encerrar, é A Lua, um livro que você acha que vai gostar bastante. Eu selecionei As Quatro Rainhas Mortas. Esse livro ele veio na caixinha do Turista Literário e foi um livro que eu já estava namorando ele há um tempo, que tem uma amiga que já disse que achava que esse livro é minha cara, então é claro que esse é um livro que me interessa bastante. Eu tô pensando que se eu conseguir cumprir as minhas TBRs, eu tô pensando que se eu conseguir ler antes de começar a maratona, os 2 livros que eu tenho pra ler, talvez eu comece esse, que eu acho que ele dá tempo, talvez, se eu conseguir ler os outros, terminar antes da maratona. E aí eu deixo desse Starless Sea, se eu não conseguir colocar ele na maratona, pra depois. Mas vamos ver o que aguarda esse mês de leituras pra mim. Então, no total, são 9 livros. E eu consigo ler 9 livros em um mês. Porque em 2017, que eu participei da maratona também, janeiro foi um mês que eu li 9 livros. E eu tinha a mesma rotina de trabalho. A única coisa diferente da minha rotina é que eu não tinha o canal, que é algo que gasta um tempinho também, mas eu acho que a proposta da maratona é fazer a gente ler mais, então a gente consegue exprimir, a gente tem que dar um jeito. Então comentem aqui embaixo se vocês vão participar da MLV, se vocês me falem qual classe vocês saíram, quantos livros vocês decidiram ler, comentem a TBR da MLV Souza aqui embaixo também. Comentem a TBR do mês de vocês, se vocês não vão participar da MLV. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, dê um like, inscrevam-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!